Feliz 2025. Como que foi suas festas de final de ano? Tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho do tempo, sobre o tempo, né? Esse fator tão importante que rege a nossa vida e rege o universo, mas isso só depois da nossa vinhetinha. Todo final de ano a gente se pega fazendo uma série de reflexões, não tem como a gente escapar dessa coisa das festas do final do ano, né? Natal, Ano Novo, e existe uma cobrança muito grande de que a gente tem que ser feliz nessa época, que tem que ser otimista, porque agora vai tudo ser diferente, tudo vai mudar na vida de todo mundo, o mundo será outro, né? Tá toda uma alteração positiva no universo e a gente tem que ter mente positiva, que com essa mentalidade positiva tudo se conquista, tudo será resolvido. Mas será que isso é verdade? Será que o peso do tempo é igual para todas as pessoas? Será que ele é diferente dependendo da situação? Será que uma pessoa cis, heterossexual, tem esse peso diferenciado em relação a uma pessoa da comunidade LGBTQI a mais? Bom, eu entendo que é óbvio, né, que o tempo ele pesa para todo mundo, né? O tempo ele tem o seu lado positivo, mas ele tem o seu lado negativo dependendo da sua visão de mundo. Se você é uma pessoa materialista, ou seja, você só acredita na existência da matéria e a matéria se encerrando, as coisas se encerram por si, né, com o término da matéria. Eu acredito que o tempo teria na mentalidade aquele peso negativo da finitude das coisas, dependendo como você analisa. Eu creio que uma pessoa materialista, uma pessoa agnóstica, ateia, ela pode entender que o tempo não tem assim um peso tão negativo, porque o tempo sempre traz para essa pessoa a expectativa das experiências, né? Então, eu sou daquele tipo de pessoa que não acho que simplesmente porque você é materialista, você não tenha uma visão bacana da existência. Muito pelo contrário, né? O mundo está cheio de pessoas que não acreditam em Deus, não tem religião, ou não tem religião e acreditam em Deus. Aí varia de cada pessoa para pessoa. E a pessoa tem uma visão e uma postura super positiva da vida. Então eu acredito que o tempo ele tem um peso conforme as características individuais de cada um. Cada um tem uma forma diferente de lidar com o tempo. Mas existem algumas coisas que eu creio que são universais quando a gente fala da passagem do tempo e dentro de, vamos dizer assim, estratos específicos da condição humana. Então vamos supor assim, uma pessoa heterossexual, quando ele chega nas festas de final do ano, e agora não estou falando tanto do tempo, estou falando mais das características desse momento, né, do calendário, das obrigações sociais, né? A pessoa que ela é cis, heterossexual, ela se encontra dentro do ambiente das festividades do final do ano, num ambiente muito mais propício com a sua forma de ser, existir, de identidade mesmo, né? Tendo em vista que, em especial, a festa do Natal existe uma identificação muito grande com a questão da família, e é muito comum que as pessoas homossexuais e pessoas trans tenham dificuldades familiares mais ou menos intensas se comparado com as pessoas heterossexuais. Então eu acredito que o fator festa ela pesa diferente, né? De um modo geral, a gente não pode fazer assim, tornar a coisa como sendo absoluta, né? Então todo hétero nas festividades hétero-cis tem nas festividades do Natal um mar de rosas, ou todo gay ou toda pessoa trans tem um inferno nas festas do final do ano. Mas de qualquer maneira eu entendo que a cobrança da família, né? E conforme a gente vai envelhecendo, dependendo da geração sua e dependendo como você conduziu a vida, você vai começando a perceber a solidão, né? Então existe sempre um certo grau de solidão, normalmente muito presente na vida das pessoas homossexuais e trans.
no contexto familiar, se comparado com a maior parte das pessoas heterossexuais. Porque o hétero, mesmo que ele case e separa, ele acaba constituindo filho, e esse casamento, essas relações heterossexuais, elas são sempre muito acolhidas pela família, mas a partir do momento que você é gay ou você é trans, você depende, né? Mas isso pelo menos acontece comigo e com muita gente que eu conheço. As nossas relações, elas nunca são muito bem acolhidas ou acolhidas de um modo não muito bacana pelas nossas famílias. Então você começa a ter uma série de dificuldades. Eu sei que hoje em dia tem muito casal, vamos dizer assim, que foge dos parâmetros normativos das constituições familiares. Estou falando de casais homoafetivos, casais formados com pessoas trans, né, que hoje em dia a gente consegue perceber uma visibilidade, ou pelo menos a presença maior desse tipo de configuração. Normalmente a gente sofre daquele mal, né? A gente acaba tendo relações, namoros, casamentos, às vezes, né, que não resultam em filhos, porque nem todo mundo arruma filho ou adota filho, e você acaba tendo uma condição de solidão, né? E você acaba não vendo muitas vezes graça nesses encontros, nessas reuniões familiares, porque eu não sei, né? Eu particularmente faço parte de uma geração que não vivenciou um grau um pouco maior porque eu acho que existe hoje um grau um pouco maior de aceitação, mas está muito longe de ser aquilo que deveria ser, né? E infelizmente a minha geração, que é a geração que conheceu a AIDS no começo da adolescência. A AIDS surgiu quando eu tinha de 14 para 15 anos, né? Então essa geração que hoje está beirando, chegando perto dos 60, que é o meu caso, é uma geração que teve bastante dificuldade de autoaceitação, aceitação pela família, e depois, que no meu caso específico, homens da minha idade costumam ou já terem, boa parte deles, ter tido um fim não muito legal, porque contraíram HIV numa época que não existiam os recursos que tem hoje. Só lembrando que o HIV hoje não é um bicho, não é um passeio no parque, mas não é o bicho de 7 cabeças que impactou a minha juventude, né? Então os homens da minha idade, normalmente eles têm uma série de problemas, né? Uma série de problemas em relação a construção e construções afetivas, a vivência de sexualidade, vivência tardia de sexualidade, a forma como é visto na família. Então o peso no tempo para minha geração, ele é bem forte, né? Porque é um peso aonde você se vê muito solitário, porque você fica naquela sinuca, né? Os homens da minha idade têm pouca disponibilidade afetiva, justamente pelo todo histórico geracional que nós tivemos do surgimento do HIV no nosso meio, e toda a homofobia que circulou e correu em torno dessa questão do HIV. E é muito difícil você ter relacionamentos, e a gente sabe que no meio gay tem muito essa tendência, né, de grande diferença de idade nas relações. Muitas vezes relações afetivas um pouco mais sérias, ou mesmo sérias, acontecem num contexto de diferença de idade relativamente grande. Aí você tem aquele problema, né? A sua família não foi capaz de entender sua sexualidade na sua época, justamente por todo um contexto histórico, não é só a culpa da família, mas todo um contexto social de pandemia, né, do HIV, porque nós tivemos essa pandemia naquela época, e isso marcou muito a nossa existência. E ela é uma família que não consegue lidar direito com isso, isso reflete sobre você. E imagina, se é difícil você aparecer com um parceiro mais ou menos com uma idade compatível com a sua, imagine você aparecer num contexto familiar com alguém mais jovem, né?
é tudo muito complicado, né? Mesmo que você encontre alguém mais jovem, às vezes nem tão mais jovem do que você vai ter toda uma condição familiar bastante difícil, que é normalmente que acontece com homens da minha idade. Eu estou com 56 anos, estou indo para 57, estou chegando na terceira idade, e venho desse contexto. Então, o peso da solidão é muito forte, trazido pelo tempo, né, no contexto homossexual, principalmente na minha geração. Eu acredito que nas novas gerações talvez isso se dilua em maior ou menor intensidade, depende da classe social, da personalidade da pessoa e assim por diante. E acho que existe uma tendência maior da diluição desse peso no tempo, porque a comunidade gay ela é muito cruel, né? É incrível como pessoas que sofrem com preconceito conseguem ser tão preconceituosas. E a questão do etarismo, que é uma questão tão presente, mesmo no meio dos héteros, ainda é mais forte ainda dentro da comunidade, porque a gente acha que tem a obrigação de ser eternamente jovem, eternamente bonito, eternamente disponível sexualmente, ser uma máquina possante em relação ao sexo. E eu sei que muita coisa mudou, nós temos hoje medicamentos que lidam muito bem com a questão da potência sexual, e hoje você consegue ter uma vida sexual ativa muito mais prolongada que tivemos em outras gerações. Bom, pelo menos essa compensação para a minha geração, né? Já que a gente teve que encarar o HIV de frente, num momento que a gente nem sabia o que era o HIV, e as sequelas na nossa formação psicológica dos mais 50 da comunidade LGBT ficou, né? Porque não foi fácil. Eu sei que para você jovem, talvez você não tenha ideia da dimensão do que foi o surgimento da HIV, mas foi bem pesado, tá? E o peso do tempo para a gente é maior nesse sentido, tá? Porque o sentimento da solidão pega na gente muito forte. Então a gente tem que adquirir outros mecanismos, né, de socialização, na expectativa de repente de encontrar alguém que afetivamente se encaixe dentro daquilo que você tem de proposta de vida, mas carreira, vida social, ativismo, vida política, vida como cidadão, religiosidade, espiritualidade, expressão artística, enfim, né? Esportiva também, né? Porque não é porque a gente está aqui já com o pé na terceira idade que a gente vai abrir mão das práticas do exercício físico e da própria sexualidade e da própria atividade sexual. No final das contas, gente, o tempo ele é o que nós temos que lidar, né? Porque ele vem e ele é inexorável, né? Por mais que a gente não queira, ele vai deixando marcas no corpo, a juventude vai ficando para trás. Por mais que a gente se cuide, é óbvio que você nunca vai ser como um garoto de 20 e poucos anos, mas é sempre muito possível conseguir fazer coisas legais em qualquer idade, e eu acho que é isso aí, né? E respeito pelo outro, respeito independente da idade, ninguém é obrigado vamos dizer assim, achar alguém o máximo, mas respeitar sempre. Então, eu acho que é isso, né? O tempo ele nos traz conhecimento para quem está disponível a aprender, porque está cheio de gente que tem muitos anos de vida e bem pouco aprendizado na mente. Tudo bem, gente? Eu espero ter trazido uma reflexão legal sobre o tempo. E grande abraço, gente. Até mais e feliz 2025. Muitas realizações nesse ano aí, tá? Lembrando que a marcação 2024, 2025 e 2026 é simplesmente uma mera formalidade, né? Chega a ser até quase uma burocracia. O que vale é o que a gente faz no dia a dia, né? Então, de qualquer maneira, já que veio essa reflexão, já que mudamos o número de 2024 para 2025, façamos de 2025 um ano cheio de realizações e muito aprendizado e crescimento para a gente seguir em frente. Grande abraço, gente. Até mais.